E agora, aqui na PUC TV, a gente tem um convidado especial, treinador finalista do Goianão 2020, técnico do Goianésia, Luan Carlos, que nesse sábado enfrenta o Atlético no estádio Antônio Ascioli. Luan Carlos, prazer falar contigo. É a sua primeira decisão, né? Boa tarde a todos. Prazer todo meu falar com vocês. Sim, minha primeira decisão. Estou muito feliz com esse momento, uma grande oportunidade. Espero que a gente consiga fazer um grande jogo frente a esse adversário tão forte que é o Atlético. Me conte um pouquinho da sua história, o treinador mais jovem do Campeonato Goiano, 28 anos. Eu não tenho todos os dados, mas eu acredito que seja o treinador mais jovem de todos os tempos a chegar numa final de Campeonato Goiano. Você jogou futebol, Luan? Não, eu não joguei futebol, eu sou oriundo da universidade. Comecei no futebol como preparador físico, entrei na universidade aqui em Goiás, na Federal aqui de Goiás, no curso de Educação Física, já pensando em ser treinador de futebol. Vi na Educação Física uma porta de entrada, aí comecei como preparador físico, dali a pouco fui caminhando, né, nessa função e me tornei treinador. Desde 2015 eu venho exercendo essa função e espero dar continuidade, né? A gente vai vivendo esse processo, que é um processo difícil, a gente sabe como é complicado ser treinador no Brasil, mas ao mesmo tempo é algo que eu sempre sonhei, por isso eu invisto bastante nisso. Jogador, às vezes aquele mais boleiro, respeita um treinador novinho? Respeita. Eu já trabalhei com diversos jogadores que têm uma história no futebol, né? Desde quando eu comecei, até como preparador físico, tive a oportunidade de trabalhar com vários jogadores com um histórico muito positivo, né, dentro do esporte, e sempre fui muito respeitado, porque eu acredito que o respeito ele está muito atrelado ao conhecimento, e a gente sempre tenta apresentar algo de novo para eles, sempre tratando eles de forma respeitosa. Acredito que o respeito é uma via de mão dupla, e por isso eu nunca tive dificuldade para comandar, para estar com jogadores com mais idade e também com mais experiência no futebol, né? Onde você começou a carreira e por onde você passou antes desse trabalho aí no Goianésia, Luan? Meu primeiro passo foi no Novo Horizonte, aqui de Goiás, lá da cidade de Ipameri, que é a minha cidade natal, foi onde eu nasci. Comecei lá como preparador físico, depois fui treinador. Na verdade, a minha primeira função no Novo Horizonte foi como auxiliar da rouparia, foi onde tudo começou, onde começou essa paixão pelo futebol, desde muito pequeno. Sempre vivi muito ali dentro do clube, né? Até aproveito a oportunidade para agradecer ao Dr. Sérgio Albernaz, que até hoje é o presidente de honra lá do clube. Depois eu tive a oportunidade de trabalhar no Grêmio Anápolis, aqui também em Goiás, já como treinador, em 2017. De lá eu fui para o Atlético Cearense, onde fiquei 2 anos e meio, 3 anos. Depois assumi o Floresta, também no Ceará. E depois aí vim para o Goianésia. Quando eu saí do Floresta, eu assumi o Goianésia no mês de março de 2020. Olha que interessante. Então você foi auxiliar da rouparia. O que você fazia na rouparia? O que você ajudava o roupeiro? Desde muito novo, eu estive envolvido lá no Novo Horizonte, ajudei de diversas formas, porque na minha infância lá, eu jogava pela escola de futebol do clube, depois entrei na divisão de base, joguei o sub-16, o sub-15, e a partir dessa idade eu comecei a ficar ajudando no clube, né, nas atividades diárias do clube, e acabei conseguindo esse estágio ali, né, esse trabalho na rouparia. Eu auxiliava ali limpando as chuteiras dos jogadores, levando material de treino para o pessoal que lavava. Era a minha função ali no clube, que eu fazia com a maior alegria, porque eu estava perto, né, de treinadores, preparadores físicos, e tentava me aproximar muito deles para aprender com eles, né? Tanto é que em 2008, quando eu estava fazendo essa função no clube, o Tarcísio Pugliese era e ele me incentivou muito a seguir essa carreira de treinador. Eu falava para ele que eu tinha esse sonho
e ele me impulsionou aí nesse sonho, né, o Tarcísio. Então, é um cara que eu sou muito grato, porque foi quem me deu muita força e me motivou a entrar no curso de Educação Física e estudar para estar no futebol hoje. Olha, que bacana, que história legal. E qual é o seu estilo? Qual é o seu jeito de trabalho? Qual é a sua inspiração? É um futebol mais ofensivo? É um futebol mais de toque de bola? É um futebol mais defensivo? Qual é o jeito de trabalho do Luan Carlos? Então, eu acredito num futebol voltado para a parte mais ofensiva, um futebol mais com a posse de bola, com muita agressividade. Acredito muito que as equipes que alcançam maiores resultados são aquelas que têm mais gosto pela bola, né, mais gosto pelo jogo ofensivo, pela ofensividade com responsabilidade, né? Eu acredito muito que o futebol brasileiro carece disso, de ideias ofensivas, de um jogo mais qualificado, porque a partir desse momento você acaba devolvendo o jogo para o jogador, você não deixa o jogo tão mecânico, né? E a essência do jogo é o jogador. Então você, como treinador, precisa devolver o jogo a eles e que eles consigam ter autonomia para tomar decisões, para ter liberdade de atacar, para ter liberdade de fazer aquilo que fez eles chegarem no futebol profissional, né? Que é estar com a bola, que é vivenciar o jogo. Eu acredito nisso, eu acredito que a gente precisa, enquanto treinador, estimular os nossos atletas a serem jogadores mais inteligentes e proativos. E acho que só o jogo ofensivo pode proporcionar isso. Mas é muito importante a gente salientar que cada partida, cada jogo vai te pedir uma situação e você precisa estar pronto para responder com a sua equipe, né? Então, é óbvio que a prioridade é atacar com qualidade e até a bola, mas você precisa saber se posicionar, saber jogar sem ela, saber induzir o adversário a errar quando estiver com a posse de bola. Eu acho que parte mais ou menos disso, de saber jogar o jogo de acordo com aquilo que ele pede no decorrer dos 90 minutos. Você acha que o mercado hoje está mais aberto a treinadores como você, por exemplo, e outros treinadores dentro do seu perfil, jovens e estudiosos, como o Maurício Barbieri, como o Thiago Largue? O mercado hoje está mais atento a treinadores com esse perfil, Luan? Acredito que sim, acredito que o mercado tem absorvido vários perfis de treinadores, né, de profissionais, tem disponibilizado aí oportunidade para várias formas de trabalho. Então, acho que isso é positivo. O que me preocupa um pouco é a forma como a gente tenta rotular os profissionais, os treinadores, né? Ou muito novo, e aí não tem experiência, ou muito velho, e aí já deu o que tinha que dar. Eu acho que a gente precisa tomar muito cuidado. Eu acho que principalmente os dirigentes, quando vai contratar um treinador, né? Eu, por exemplo, tive conversando com algumas pessoas agora, depois da nossa classificação para a final, e me falavam, né, da oportunidade de trabalhar em outros clubes e tudo, porque o resultado te impulsiona a abrir portas. Mas eu fico preocupado com isso porque a gente aqui no Brasil está acostumado, né, os clubes estão acostumados a contratar o treinador pelo resultado, mas eu acho que por isso eles erram muito. Eu acho que tem que contratar pelo perfil do profissional e não pelo que ele conquistou. Lógico, é importante a conquista, mas o que foi feito para que essa conquista fosse alcançada? Eu acho que os clubes precisam estar alinhados e preocupados com isso, né? Porque é importante. O Luan venceu, mas como ele venceu? Quais foram os caminhos que levaram a isso? Né? Não dá para contratar só o resultado, tem que contratar o processo. E como é que esse processo foi feito precisa ser respeitado. No caso do Goianésia, foi uma sequência de trabalho, desde a Série D com o mesmo elenco praticamente. Então eu vejo que a gente tem que ter esses cuidados para não dar tiro errado, apostas vazias, né? Como a gente tem visto muito aí no futebol, até de alto nível aqui no Brasil. Boa explicação, bom pensamento esse seu. E você falou sobre esse processo que coloca o Goianésia na final do Campeonato Goiano, e a gente vê que não é por acaso, né, que o Goianésia está nessa posição e vai enfrentar o Atlético. Qual é o grau de favoritismo do seu adversário?
O Atlético é totalmente favorito para o jogo, e isso não é uma tentativa de jogar a responsabilidade para eles, até porque é um fato, né? Até o Marlon Freitas, antes do jogo da Aparecidense, ele assumiu essa responsabilidade do Atlético em relação ao título, por ser o único clube da capital, e vejo mais do que isso. Eu acho que o Atlético hoje é uma referência de organização no estado. O Atlético hoje, para mim, acaba se tornando uma referência de estrutura, de gestão, não à toa está hoje classificado para uma competição internacional, e além disso, né, apesar, juntamente a isso, o clube tem um grande elenco, né? Acho que quando você se estrutura, tem uma gestão profissional, você acaba montando um elenco competitivo, é um time muito forte, muito bem treinado pelo Marcelo, que é um excelente profissional, né? Então eu vejo que o Atlético tem um grande favoritismo contra o Goianésia, mas é muito bom lembrar que no futebol nem sempre o favorito vence. O fato do Atlético ter 2 jogos na semana da decisão, 2 jogos pelo Campeonato Brasileiro, e aí um terceiro jogo na semana ser a decisão do campeonato, e você estar com o Goianésia focado nesse jogo, te dá alguma vantagem? Não, acredito que não, porque o Atlético já alcançou o objetivo dele dentro da competição. Faz um jogo hoje com o Palmeiras. Na quinta, pega o Coritiba, provavelmente com o time já bem mexido, né, em relação àquele que vai enfrentar a gente no sábado. Então, acredito que não. Vejo que o Atlético tem a vantagem do fator casa, tem a vantagem de um maior investimento. Eu acho que é difícil a gente achar uma vantagem pró-Goianésia. Eu acho bem complicado. O que a gente tem que fazer é montar uma estratégia, é acreditar nessa estratégia, mas eu costumo dizer para os meus atletas sempre que, independente do adversário que a gente vai enfrentar, independente do grau de dificuldade do jogo que a gente vai enfrentar, a gente não pode abrir mão da nossa identidade. É igual o camaleão, que muda de cor, mas não deixa de ser um camaleão. A gente tem que se adaptar em relação ao adversário, em relação ao contexto da partida, mas a gente não pode, em momento nenhum, perder a nossa identidade, porque foi ela que nos trouxe até a final. O fato de ser em um jogo se torna mais interessante para o Goianésia? Acredito que sim, acredito que sim. Acho que pelo momento de pandemia é fundamental que a gente saiba encurtar o calendário, acho que isso é importante. E em relação à possibilidade de vitória, quando é somente 90 minutos, a gente acaba tendo uma oportunidade de surpreender o adversário. Pelo fato de você poder jogar em casa também seria algo positivo, né? Você ter o jogo de ida em casa para poder tentar fazer um resultado, nem que seja mínimo, para você ir com a possibilidade de jogar no Ascioli pelo empate, né? O que não vai ser o caso agora. Então também teria vantagem dos 2 jogos, mas eu vejo que pelo momento, por tudo que a gente está passando, acho que esse um jogo é necessário, e vejo que a gente tenta buscar condições de fazer um grande jogo, e se esse grande jogo for o suficiente para a gente ser campeão, a gente tenta surpreender o adversário. Como é que está a sua ansiedade antecedendo a decisão do Campeonato Goiano? Como é que você está Olha, controlando isso, Luan? eu te confesso que para mim está sendo algo muito positivo, eu estou muito feliz. Lógico que a ansiedade ela bate, mas acima da ansiedade está a felicidade só de estar participando desse momento, de ter chegado com o clube pela primeira vez na final do Campeonato Goiano. Acho que a gente deixa um legado para o Goianésia, deixa uma história construída, isso é muito positivo. Então, sim, tem ansiedade, e a ansiedade é alta, a gente sabe que é um momento muito importante para nós, mas maior do que a ansiedade é a felicidade de estar vivenciando tudo isso. Luan Carlos, muito obrigado pela entrevista aqui na PUC TV. Boa sorte na decisão do Campeonato Goiano. Você continue aí com esse trabalho bonito que você está fazendo pelo Goianésia, até porque tem calendário cheio, né? Vai ter Campeonato Goiano 2021, vai ter Copa do Brasil e vai ter Campeonato Brasileiro da Série D. Exatamente. Muito obrigado. Deixo um abraço a todos vocês e estou sempre à disposição. Você está com o contrato renovado aí para a temporada ou não? A gente está conversando, mas a gente deve permanecer para a sequência. É isso aí. Um abraço. Abraço. Tchau, tchau.